Olá! A nossa aula de hoje é de História. Capitanias hereditárias. Para colonizar com mais facilidade, sem gastar muito dinheiro, Portugal decidiu dividir sua parte em 15 grandes pedaços. Observem aqui na imagem. Estão observando? Isso mesmo. Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Isso mesmo. Ele dividiu o Brasil em 15 lotes e foram doados para 12 donatários. Bem, desta maneira, ele achou melhor, porque ele não ia gastar dinheiro. Então, a partir do momento que ele deu a cada donatário um pedaço de terra, ele transferiu a responsabilidade para os donatários. Era eles que deveriam gastar com cada capitania. Isso mesmo. Eles eram encarregados de garantir posse das terras, explorá-las, pagando ainda para Portugal parte do lucro obtido. Ou seja, se as 15 capitanias tivessem prosperidade, claro, a coroa portuguesa ia receber por isso. Então, capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra nos quais o governo português dividiu o Brasil para facilitar a colonização. Então, como vocês viram. Então, essa foi a maneira deles governarem o país, ou seja, colonizar o país sem gastar muito. Outra coisa, por que capitanias hereditárias? Porque a palavra hereditária? Porque tinha caráter vitalício. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que não poderia ser transferido para outra pessoa, a não ser que fosse seu primogênito, ou seja, seu filho. Então, as capitanias hereditárias porque passava de pai para filho. Bem, como havia dito, as terras portuguesas que pertenciam a Portugal, ou seja, parte do Brasil, foi dividido em 15 lotes, que foram elas: Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Essas foram as capitanias hereditárias, doado a 12 donatários, ou seja, tiveram 2 donatários que receberam 2 lotes de terra. As pessoas que recebiam as capitanias hereditárias e que eram para explorar, eram chamados de donatário. Isso mesmo, ele recebia esse nome, donatário. Ele tinha a responsabilidade de tomar conta da terra e explorar. Ou seja, ele tinha a obrigação de fazer as terras gerar renda para a coroa portuguesa. Isso. Os donatários eram escolhidos, eram pessoas importantes, fidalgos, militares, entre outros. Os donatários tinham os direitos e deveres. Quais eram os seus direitos? Cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para o trabalho nas lavouras, doar terras, ou seja, sesmarias, julgar situações podendo até condenar à morte. Então, esses eram os direitos dos donatários. E quais eram os de seus deveres? Pagar imposto ao governo português, defender a terra e colonizá-la, promover o progresso das capitanias em seus próprios recursos. Algumas capitanias prosperaram. Pernambuco e São Vicente cultivaram cana-de-açúcar. Eles usavam os trabalhadores escravos para o plantio, colheita e transporte. Das 15 capitanias, somente 2 prosperaram. Foi a de São Vicente e a de Pernambuco. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. E seu donatário era Martim Afonso de Souza. Eis que fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Pernambuco prosperou em razão do cultivo da cana-de-açúcar, que encontra uma região em boas condições para plantio. Isso mesmo, fora a localização geográfica. E quem era o seu donatário? Era Duarte Coelho. Aí que você pergunta, e as outras não deram certo, não prosperaram, por quê? Primeiro, falta de recursos para colonizar. Isso mesmo, alguns colonos não se dedicaram às suas capitanias e como não tiveram recurso, infelizmente fracassaram.
E outros foram os ataques frequentes dos indígenas e franceses. E por que as outras não prosperaram? Por falta de recursos para colonizar, ou seja, alguns colonizadores que receberam a colônia não puderam dar prosperidade, não tinha recurso para isso. Outros por ataques frequentes dos indígenas e dos franceses. Nessa época, como eu já havia dito, os franceses, holandeses não se conformavam com a divisão do Tratado de Tordesilhas. Isso mesmo, que foi dividido em 2 hemisférios, para Espanha e Portugal. E por essa razão, e por estar explorando para o Brasil naquela época, os franceses estavam de constante ataque às terras descobertas. A nossa aula de história hoje falou sobre as capitanias hereditárias, isso mesmo. E vamos fazer a conclusão desse assunto. Primeiro ponto a se abordar. O rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil. Isso mesmo. Mas ele não queria gastar com isso. O que ele pensou? Criou o sistema de colonização que não obrigasse a gastar o dinheiro. E qual era esse sistema de colonização? As capitanias hereditárias. Os 15 lotes de terra recebeu o nome de capitanias hereditárias. Isso mesmo. Então, pegou aquelas terras que era dele, dividiu em 15 lotes. E esses 15 lotes recebeu o nome de capitanias hereditárias. Hereditária. Por quê? Porque era de caráter vitalício. O que isso quer dizer? Passava de pai para filho. Não poderia ser vendido nem transferido para outra pessoa. Somente seu primogênito. Somente 2 prosperaram. As capitanias de São Vicente e a de Pernambuco. São Vicente, o seu donatário era Martim Afonso de Souza, o fundador da primeira vila do Brasil. E Pernambuco, o seu donatário era Duarte Coelho. Isso. Essas 2 prosperaram porque tinham solo propício para o cultivo de cana-de-açúcar e São Vicente ainda foi além com a criação de gado. As demais não prosperaram por causa de quê? Falta de recursos para os seus colonos prosperarem e os fortes ataques dos franceses e indígenas ao seu território. Essa foi a nossa aula sobre capitanias hereditárias. Essa foi a nossa aula de história. Quantas coisas interessantes vocês aprenderam, não é mesmo? Beijos e até a próxima aula.